Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de falando sobre ou resenha. Pode ser as duas coisas. A minha última leitura foi um dos livros mais diferentes, entre aspas, que eu já li, mas foi um dos últimos que me deixou sem fôlego, que me deixou entusiasmada para ler e que eu realmente fiquei contando as páginas para saber o que ia acontecer e para entender qual era esse universo. Pequenas Grandes Mentiras é um livro da Liane Moriarty que contam histórias de pessoas reais. Não, gente, ele não é baseado em fatos reais, mas os personagens, eles são tão verdadeiros, são tão reais, que eu imagino muito essas pessoas vivendo e existindo no mundo e fazendo essas coisas. Então, eu acredito que quanto mais real o personagem é, mais fascinada eu fico pela história. E aqui, todas as atitudes dos personagens eu consigo entender e eu consigo ver pessoas reais fazendo. E eu acho que essa é exatamente a mágica da autora. Sem contar que a escrita da Liane Moriarty, ela é levinha, ela é fácil de ler, ela tem um ritmo bem legal de leitura para fluir bem a leitura e o melhor de tudo, ela tem um toque de humor que é muito legal em várias partes do livro. A história, ela conta histórias de mães. O enredo inteiro é sobre a luta e as dificuldades e as cobranças que uma mãe passa. São várias mães diferentes aqui. Temos a Madeline, que ela é a mãe mais tradicional de subúrbio que você pode imaginar. Uma mãe que trabalha só meio período para dar conta da casa, para dar conta dos filhos, para conseguir colocar um pouco de dinheiro em casa, se desdobra em 1000 porque eles não têm uma renda assim tão grande para conseguir sustentar uma vida de luxo ou pagar babás para os 3 filhos que eles têm em casa. E ela é casada, tem uma filha do primeiro casamento, que já tem 15 anos, tem uma relação super difícil com o ex-marido e com a nova esposa deles, que ele tem uma relação completamente diferente com a nova esposa do que ele tinha com ela, e isso machuca muito a Madeline, e ela tem uma relação muito legal com o novo marido. É claro, eles têm vários problemas, eles passam por alguns perrengues, mas retrata muito bem o que é o dia a dia de uma família mediana na Austrália, né? A gente não tem como comparar com o padrão do Brasil, a história se passa na Austrália, então é bem factual a vida deles. A Madeline, ela dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Ela gosta muito de causar conflito, ela tá sempre procurando arrumar uma encrenca e ela é aquele tipo de amiga que não importa o que a outra amiga fez, ela compra a briga, vai e defende, e é por isso, por esse traço de personalidade dela, que a gente tem toda a trama da série, do livro também, no caso. Enfim. Do outro lado, a gente tem a Celeste, que é uma mulher extremamente rica que largou a profissão dela para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para ser madame, uma vida de luxo. Quem olha de fora diz que ela tem tudo e mais um pouco, a vida perfeita. Ela tem 2 gêmeos, é loira, alta, linda, rica, querida, todo mundo gosta dela, casada com um cara que aparentemente é muito gente boa também, maravilhoso. Vive viajando, conhece o mundo inteiro, uma casa gigantesca, mas ela conta umas mentiras gigantescas para todo mundo, porque a vida dela não é só isso. Ela sofre violência doméstica e ela guarda isso para ela, não conta para ninguém, até que ela finalmente resolve ir procurar uma psicóloga, ajuda psicológica, porque na cabeça dela os dois estão errados, porque quando ele bate ela revida e ela tem certeza absoluta que nunca os meninos dela viram algum momento de violência. Então ela vai escondendo as coisas, ela vai maquiando as coisas, vive o inferno dentro de casa, mas para as pessoas, para a sociedade, para os amigos é tudo perfeito, é tudo lindo e tudo maravilhoso. É o retrato de que não dá para julgar um livro pela capa.
E aí nós temos a personagem que veio para causar no livro. A Jane, ela é muito nova, ela tem 24 anos, e ela tem uma criança, o Zig, um menininho super doce, querido, que é fruto de um estupro. A Jane e o Zig fazem de tudo para superar esse trauma. Ela nunca contou para o Zig quem é o pai, e isso é uma questão que é importante para ele. Até nós temos uma cena no livro que é uma explosão dele querendo muito saber, querendo que ela falasse sobre o pai, porque a gente entende, né? Crianças de 5 anos de idade querem saber quem são os pais, ainda mais quando eles veem na escola que todos os amigos têm pais, que a família é a mais tradicional possível. Então, a Jane se muda para Pirriwi, para a cidade da Celeste e da Madeline, para tentar fugir da realidade dela e para tentar também descobrir mais coisas sobre o pai do Zig, porque embora ela viva em negação e viva tentando dizer que ela não se importa, que ela é suficiente para o Zig, ela tem essa questão com ela de querer esfregar a felicidade dela na cara do homem que a abusou, de mostrar como o Zig é perfeito, como ele é querido, como ele a faz feliz, apesar de ter sido fruto de uma relação extremamente errada. A vida dessas 3 mulheres vai se encontrar no momento em que a Madeline vai arrumar briga com uma adolescente que está dirigindo e mexendo no celular, e ela acaba caindo e torcendo o pé, se machucando, e a Jane vai salvar ela. E a Madeline é a cola, né, que gruda essas 3 amigas completamente improváveis e tem uma relação maravilhosa, uma amizade muito incrível de se acompanhar. A gente acha no início que a Madeline vai ser a protagonista, porque ela tem essa personalidade de aparecer bastante, de chamar atenção, de ser o centro das atenções, mas na verdade, além da história ser narrada na visão das 3 personagens principais, quem causa o tumulto, quem é o estopim de toda a trama do livro é a Jane, mais precisamente o Zig, porque no primeiro dia de aula da pré-escola, os filhos das 3 protagonistas, a Chloe, da Madeline, o Zig, da Jane, e o Max e o Josh, os gêmeos da Celeste, têm 5 anos e estão indo para a pré-escola. No primeiro dia de aula, na verdade, no dia de apresentação, uma menininha acusa o Zig de ter tentado enforcar ela. O Zig nega, todo mundo tenta pedir pra ele porque ele fez isso, se foi ele, mas nunca ninguém pediu se ele sabe quem foi, ele só nega. E a menininha, ela continua dizendo que foi o Zig porque na verdade ela está com medo. O livro vai sendo narrado pela visão da Madeline, da Jane e da Celeste, então a gente conhece as particularidades da relação delas com as pessoas ao seu redor, com a situação que está acontecendo. E ainda nós temos o ponto alto do livro, que eu acho que dá todo o tom da história, que são partes e depoimentos que todos os personagens estão dando para a polícia. Então, vai acontecendo as coisas no livro e aí a autora coloca esses pontinhos, essas citações assim no final ou bem no início do capítulo, com pessoas contando a sua versão do fato, ou o que é a sua visão, ou o que elas ficaram sabendo por meio de fofoca. É muito legal porque dá um tom de comédia ao livro e a gente vê como é o telefone sem fio, né? Porque as pessoas pegam frames da história e julgam de acordo com aquilo que elas têm na cabeça. Elas pensam as coisas e falam. E é muito isso que acontece no dia a dia. Então nós temos aqui na história um crime ou um acidente, alguém morre. E durante todo o livro, porque a gente sabe que isso aconteceu logo no primeiro capítulo, a gente já sabe que tem alguém que morreu e a gente só vai ver isso lá no final, porque eles contam todos os acontecimentos até chegar ali. Mas até o momento em que acontece, eu acho que é uma pessoa, é um personagem que vai ser a vítima e na verdade é alguém que não, eu acho que nunca ia me passar pela cabeça. Tanto que quando eu li a cena, eu parei de ler e eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu me surpreendi e eu acho que a história foi muito bem construída, tanto para fazer sentido essa morte, quanto para levar o leitor a não chegar a essa conclusão de início. E é muito legal como acontece, é muito interessante como a história foi construída para chegar aí.
e tem dois momentos ali no final do livro que na verdade são no mesmo capítulo, que a gente para e diz, gente, eu não consegui pensar nisso, era tão óbvio e na minha cabeça simplesmente eu não tinha juntado as pecinhas. E é isso que eu mais gosto em livros que não são óbvios, histórias que nos surpreendem. E Pequenas Grandes Mentiras foi muito legal por isso, porque a história, além de ser divertida, tem um mistério, é muito bem construída, os personagens, eles têm força, eles carregam a própria história, não tem um personagem que eu consiga dizer, esse personagem é bem mais ou menos, eu não gostei muito dele. Até os personagens que a gente tem raiva, até os personagens que a gente não concorda com eles, eles são fantásticos porque são bem construídos e a gente consegue entender que, por mais deturpada que seja a visão do personagem, faz sentido de acordo com a realidade dele, da personalidade dele. Isso eu acho fantástico. Eu amei muito o livro, eu fiquei fascinada com a leitura dele, tanto que eu fechei e eu assinei a semana grátis da HBO Go pra assistir a série, que, gente, eu nem tenho o que falar dessa série, com o elenco perfeito que tem. Nós temos a Madeline como a Reese Witherspoon, que ela é sensacional, eu adoro ela. A Celeste, que é brilhantemente interpretada pela Nicole Kidman. A Nicole consegue ter toda essa leveza da personagem quando ela está com os amigos e a carga emocional e a culpa, a dor, o medo que ela tem quando ela está com o marido dela. E a relação dela com a psicóloga, embora tenha sido um pouquinho mudada ali do livro para a série, ainda assim é muito forte, é muito condizente, a gente entende qual foi a jornada dela durante esse período de estar sendo abusada, de apanhar, de ter uma violência psicológica, até o momento em que ela percebe que ela precisa realmente sair daquilo, que não é ficando com o marido que ela vai proteger as crianças dela. E a única personagem que eu achei que foi mal trabalhada, não é que ela foi mal trabalhada, eu achei que a atriz não combinou com o papel, que é a Shailene Wood. Eu acho que é assim o nome dela, eu vou deixar aqui aparecendo o nome certinho, que é a atriz de Divergente. Eu acho ela uma ótima atriz, eu adorei ela em Divergente. Ela faz muito bem, ela interpreta muito bem a Jane, mas eu tinha uma visão da personagem muito diferente do que foi retratado na série, porque a Jane no livro, ela tem problemas com autoimagem, então ela é muito magra, ela não come, ela evita qualquer tipo de exposição, tá sempre com roupas muito sóbrias, muito neutras, não quer chamar atenção. Ela é o exato oposto da Madeline. Embora na série eles retratem ela como uma pessoa que tem várias questões psicológicas, que também está sempre tentando ficar mais apagada, eles não enfatizam essa parte da personagem que é muito importante, que é todo o distúrbio alimentar que ela tem, o distúrbio de autoimagem que ela tem, que foi causado no momento em que houve a concepção do Zig. Então, na série mostra ela correndo, toda vez que eles precisam se referir ao trauma, ela tem uma arma junto, alucinações, sonhos e que o pai do Zig vai entrar na casa dela e fazer algum mal para eles, ou então tem flashback dela com a roupa que ela estava usando no dia do crime, correndo na praia, mas não fica muito clara essa questão da autoimagem dela, que eu achei muito importante no livro. Era todo o tom da personagem no livro. Então não é a atriz que eu não gostei, não é a interpretação que eu não gostei, é só a forma como o roteiro mostrou a personagem que eu tenho esse problema. E a primeira temporada tem algumas mudanças do livro, e eu acho que isso é lógico, porque senão não ia ter história o suficiente para narrar e demonstrar. Mas eu achei que as alterações que tiveram não teve uma grande diferença assim na história, salvo o enredo da Madeline, mas eu também não acho que não faça sentido pra personagem a história extra que construíram na série. E eu gostei muito. A segunda temporada não tem nada a ver com o livro, claro, tem ligações, tem conexões, coisinhas que acontecem que eram secundárias no livro para a primeira temporada, eles passaram para a segunda, mas a construção da primeira temporada, sim, é a adaptação do livro. A segunda é um spin-off. Ela continua a história, tem a Meryl Streep maravilhosa como a sogra da Celeste, que eu
imagino exatamente a personagem dessa forma. Só alguém como a personagem da Meryl Streep poderia criar uma pessoa que nem o Perry para fazer as coisas que ele fazia com a Celeste e ainda parecer ser um santo para a sociedade. Então, vale muito a pena. Eu não tinha lido nada dessa autora nunca na vida e eu me apaixonei pela escrita dela. Já tenho outros livrinhos dela na minha listinha e quem ainda não assistiu Pequenas Grandes Mentiras e também nunca leu o livro, gente, vale a pena. Deem uma chance. A série, o livro, a história é fantástica. E um elenco de tirar o chapéu. Eu amei muito. Agora, o livro veio para minha lista de favoritos da vida, mas assim, com os 2 pés na porta, eu me encantei com a história demais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as quartas às 18 horas. Um beijo, até semana que vem!